Então, vou contar um pouquinho de mim. Eu sou a Marina. Todo momento de transformação, acho que a gente sempre está num momento de transição. A vida, na verdade, é uma transição. Mas o último ano e meio foi uma transição bastante intensa para mim. Trabalhei 20 anos no mercado corporativo, 10 como diretora. Na minha última posição, estava no segundo nível ali da organização, como diretora de estratégia, M&A, Venture Building. E saí há um ano e meio atrás, em maio, numa reestruturação, né? E encarei aí essa transição de carreira pela primeira vez. E naquele momento, assim, não foi uma surpresa, mas sempre é, assim, eu acho, assim. Então eu tinha sinais ali de que esse movimento ia acontecer. Mais há 11 anos numa empresa, né, entregando resultado, bem, com time, sempre novos desafios, também teve um lado surpreendente aqui desse movimento, né. Mas, ao mesmo tempo, muito rápido, para mim, veio um chamado de que eu queria empreender, que eu não queria me recolocar. E eu já vinha fazendo um pouco, tendo experiências com empreendedorismo lá dentro, fui me movimentando de construir startups lá dentro, integrar startups também que a gente adquiriu, me conectando com esse jeito talvez mais fluido, colaborativo, mais rápido de trabalhar também, e com essa vontade de experimentar. E aí foi que nasceu a Crescer Humano, que é uma consultoria para fundadores de startups, focada em estratégia, mas também teve um desejo meu de uma busca mais espiritual, digamos assim, de eu poder dedicar tempo para entender melhor, assim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero fazer, qual é o meu propósito. Já é uma coisa que vinha acontecendo, mas que também se tornou muito mais forte. E eu me formei Teacher of Presence, inclusive no fim do ano passado. Fui para a Índia, me deu esse chamado em 10 dias, em plenas férias escolares, eu resolvi ir para a Índia, porque tinha alguma coisa maior do que só essa transição de carreira. Eu acho que para mim, era um momento de transição da Marina, assim, transição de consciência, transição do que fazia sentido para mim. Eu acho que eu precisei ressignificar bastante coisa. Lembrar que eu sou uma mãe também, dentre outros papéis. Tenho um filho de 7 anos e uma filha de 6 anos. E sou yogi, me formei Teacher of Presence, e já medito há mais de 12 anos. Então, essa jornada interior também já era uma coisa que já era um processo que vinha acontecendo. Cada vez foi ficando mais claro que o que eu gosto, talvez o meu talento, ou o meu momento hoje é trabalhar com pessoas. E os 2 negócios que eu fundei nessa jornada empreendedora, tanto a Crescer Humano quanto o Repertório Coletivo, são empresas de transformação de vidas conectando pessoas. E foi muito curioso, porque eu até fiz um post recentemente, que há 4 anos atrás eu peguei um caderno de um treinamento que eu fiz e estava escrito exatamente essa frase. Propósito. Transformar vidas conectando pessoas. Só que naquele momento eu não exercia nada disso. Então eu vejo como a vida foi me levando um pouco para esse lugar. Está sendo uma jornada incrível. Eu tive a oportunidade de trabalhar com mais de 50 clientes, né, dentre startups, em executivas em transição de carreira, empreendedoras, mentoras, consultoras, fazendo mentoria individual, fazendo consultoria, e agora com a Entre Atos, que é a comunidade para executivas em transição de carreira, que surgiu há um mês atrás. A minha meta hoje é paz. Eu acho super legal que tem 2 negócios, que eu consegui me conectar com um monte de gente, que eu consegui atender um monte de clientes. O dinheiro é super necessário para tudo funcionar, mas para mim o meu indicador de sucesso é como eu estou me sentindo, se eu estou em paz e se eu estou conseguindo ficar presente. E acho que é nessa presença que realmente eu consigo criar os meus negócios, que eu consigo colocar eles na prática e que eu consigo ter resultado, que eu gero resultado, né? E a paz não é passividade. Eu acho que é na paz que a gente consegue realmente
tomar boas decisões, e eu quero, né, meu grande propósito também é ajudar as pessoas a operarem com paz, mesmo nos cenários turbulentos. A gente não controla o que acontece, esperar que a vida seja calma é impossível, mas qual é a nossa experiência diante daquilo que acontece? Isso, a palavra não é controle, mas isso está na nossa capacidade de decidir e de ir tomando consciência e fazendo escolhas que nos levem realmente para esse lugar de paz. Então, a comunidade Entre Atos veio desse fluxo da vida, veio de um post, né, que atingiu muita gente, e que uniu 130 mulheres num WhatsApp, em transição de carreira, e querendo falar sobre isso, querendo entender melhor sobre isso, e eu já vinha de uma jornada de 1 ano, trabalhando numa mentoria individual, com mulheres em transição de carreira, empreendedoras. Então, a comunidade Entre Atos foi a junção dessas duas coisas. Peguei essa metodologia, essa experiência, né, e a minha própria experiência dessa transição, ao mesmo tempo entendendo o que fazia sentido para essas mulheres que estavam chegando. E numa visão de que a transição é, no fim, uma mudança de consciência. Eu acho que, falando do meu processo, e hoje eu já tendo acompanhado muitas pessoas que passaram por transições de carreira, seja porque elas quiseram sair, né, da empresa, seja porque saíram independente, todas que eu converso reconhecem que estava tendo uma mudança interna e que, por mais que aquela mudança externa não fosse esperada, planejada, eventualmente, ela tinha um significado. Ela foi um ponto importante na vida dessas pessoas para um próximo passo. E acho que a gente não precisa atravessar isso sozinha. Eu atravessei mais sozinha do que em companhia. Aí eu fui me conectando com pessoas no caminho, mas adoraria que tivesse um espaço em que eu pudesse trocar, que tivesse outras mulheres. Então, pensando nisso, né, a gente criou a comunidade Entre Atos. E aí eu vou falar um pouquinho da comunidade, e aí depois a gente entra aqui no nosso tema. Então, a comunidade, ela é para quem está em transição de carreira e consciência, que é clareza de caminhos, né? Então, quais são as opções, os caminhos de maior chance de sucesso, um direcionamento claro sobre como executar isso com mais leveza também. Quer entrar em ação, né? Quer força para entrar em ação, então mais presença, compreender quais são as resistências que tem dentro da gente, que estão talvez tornando a jornada mais pesada, e uma visão realista, né? Então, aqui é sempre sobre a verdade e um plano de apoio do que é possível. Cada um também tem uma situação, tem uma situação de vida, um contexto, uma experiência, uma carreira, então não tem como dizer que tem uma fórmula que vai servir para todo mundo do mesmo jeito, né? Mas é essa ampliação de olhares e essa troca de experiência que acho que pode acelerar todos os processos. Então, eu estou falando de ampliar visões, e muito com de ampliar opções, né, e muito com essa visão de carreira portfólio, tanto para quem quer se realocar quanto empreender. Acho que tudo que a gente faz apoia nessas duas escolhas, que são muito pessoais, né, e que são suas, é você no centro da sua escolha, porque não tem certo e errado, e pensando que a gente aqui está construindo ativos profissionais que só aumentam as suas opções no mercado, né? Então, quando a gente fala de posicionamento, de uma marca pessoal, de você rever a sua história, de você validar isso, de você se conectar com pessoas que possam querer os seus serviços ou comprar os seus serviços, assim, e até a minha experiência mesmo, eu acho que a gente só amplia as possibilidades. Esse ano especial, eu estou recebendo muito contato de headhunter, muitas abordagens, sem estar procurando emprego. Eu estou zero procurando emprego. Mas isso acho que é fruto de eu estar me posicionando de uma forma autêntica, me posicionando mais, então aparecendo, alcançando mais gente, né? Isso alcança as pessoas que também veem ali o que eu tenho de bagagem, e isso aumentou a oferta, né? Foi muito diferente do ano passado, por exemplo, que eu também não estava procurando nada, mas eu não estava me posicionando tanto, né? Ou enfim, ou de uma forma talvez tão efetiva. E eu acho que a gente, para passar por isso, é passar essa fase com presença e troca em comunidade, né? Acho que presença é essencial, né? De que lugar que eu estou falando,
De que lugar que eu estou tomando essa decisão? É do medo, é da sobrevivência, é de um luto de ainda não ter resolvido alguma coisa, ou é, sim, o que eu quero, aquilo que faz sentido para mim. Óbvio, é sempre subjetivo, mas a gente cada vez mais limpando essas cargas emocionais pesadas que podem sujar nossa lente e atrapalhar uma decisão que pode ser muito mais objetiva e fluida. E é uma trilha, né, a proposta é uma trilha de transformação. De novo, é sobre os ativos, muito menos do que sobre tenho que empreender, né, ou tenho que ser consultora, ou tenho que voltar, assumir uma posição executiva, mas é dar opções, passar por esse momento de entender essa executiva, né, que fui com toda essa história, conectar esses pontos, o que eu poderia fazer com isso? Se eu quisesse ser uma consultora, se eu quisesse prestar um serviço, né, as a service, se eu quisesse ser uma mentora, né, então a gente ir trabalhando essas possibilidades, e algumas vão se encaixar para umas, outras para outra, mas de qualquer jeito, essa reflexão, ela serve, inclusive, para quem está fazendo uma entrevista. Dá muito mais confiança, né? Dá muito mais clareza do que você está buscando, até que empresa que faz sentido, que empresa não faz sentido, né? Então, é um mergulho mesmo. Acho que a clareza vai ajudar para qualquer direção, né? Inclusive, ter mais clareza de qual direção que você deseja, né? Explorar possibilidades, então, quem deseja testar o empreendedorismo, uma mentoria, uma consultoria, um serviço, então também ter um roadmap de como fazer isso de uma forma efetiva, como tá fazer vendas discretas aqui, então acho que era uma dor minha e é uma dor, acho que de muitas pessoas que eu conheço, né, de assim, eu quero vender, eu quero alcançar gente, mas eu não quero ser influenciadora, né, eu não quero me expor, eu não quero expor minha família, né, e a minha experiência é que não precisa, não é isso, né? Pelo contrário, eu acho que quando a gente faz algo que é autêntico, que a gente fala sobre o que a gente quer falar, que aí a gente impacta as pessoas e a gente gera o alcance, não é, inclusive, acho que é muito menos premeditado. Essa é a minha experiência e contar um pouquinho disso, né? O que tem funcionado, o que funciona mais, o que funciona menos, na minha experiência e na experiência de todo mundo que está passando por isso também, porque acho que a gente vai agregando. Até acho que um momento que a gente consegue validar efetivamente uma oferta e já começa a pensar nos alicerces para escalar essa oferta, até de fato poder falar, olha, eu tenho opções agora, porque isso aqui já está rodando, eu tenho uma consultoria que está rodando, uma mentoria que está rodando, mesmo que o desejo seja entrar numa posição executiva, mas, puxa, agora eu já sei me posicionar como marca mesmo, que no fim somos uma marca para além do crachá. Isso é um ativo em si, possibilita uma liberdade, seja agora ou futura. E às vezes as pessoas entram em momentos diferentes dessa jornada, tem gente que já tem muita clareza do que quer fazer, já até começou a vender, tem gente que entra, não tenho nem ideia se eu quero empreender ou não, ou se eu quero me realocar, ou quais são os meus ativos, ou tá difícil demais, não tenho nem vontade de fazer. Então, cada um está num momento e a gente consegue organizar, né? Então a comunidade foi pensada para conseguir direcionar e organizar todos esses momentos e, ao mesmo tempo, eles serem produtivos, essa construção conjunta. E aí, só para contar, assim, o que são os entregáveis, né, para dar uma ideia mais tangível, né, então, quem entra na comunidade, a primeira coisa, faz um diagnóstico 360, aqui, que é uma ferramenta de reflexão, e recebe uma orientação individualizada, minha, em cima do que trouxe, né, do seu momento, e até uma orientação de como seguir nessa trilha, dado o momento individual de cada um. Aí a gente tem workshops, então a gente tem vários workshops, eles são quinzenais e também ficam gravados, e é um momento bom na massa da gente construir junto. Tem um pre-work desse workshop, para já ter uma reflexão, já ter um trabalho de aprofundamento, e aí é uma sessão de trabalho mesmo, de troca, e aí a gente fala de lutos e liberdades, você se conectando os pontos aí da sua história, da sua narrativa, da sua marca, né? Como precificar e validar uma oferta, como fazer vendas discretas aí, o que é um posicionamento, e outras que também a gente vai identificando as necessidades ao longo do caminho, mas são sessões de trabalho. Tem sessões de presença semanal, onde a gente trabalha muito esse polo da consciência e resistências que a gente pode ter e que não nos ajudam a fluir com mais leveza. Tem hot seats quinzenais, então é um espaço para você vir, tirar suas dúvidas, compartilhar os resultados, né, descobrir o que eventualmente está te travando. Entra se você tiver dúvida ou quiser escutar a dúvida do
da outra, porque é muito interessante como às vezes a gente não tem nada para trazer, e é uma das sessões mais ricas, que é porque a pessoa acaba mais falando, eu falo, não tenho nada, mas aí da dúvida de uma vai surgindo pano para manga da outra, e a gente vai aprofundando e a gente vai vendo que quem entrou, na verdade, estava bem concatenada aqui no propósito. E um espaço que a gente ainda não fez, mas a ideia é fazer também um laboratório, que é um espaço tanto de troca de serviço entre quem é membro da comunidade, como também experimentar suas soluções. Então, se alguém está com uma solução, eu quero fazer uma mentoria, e não tem um grupo para oferecer isso, e testar e validar essa hipótese, dar um feedback construtivo, um workshop, ou até um serviço mesmo, a própria comunidade pode ser esse espaço de experimentação e de feedback também, um espaço seguro, onde está todo mundo passando pela mesma coisa, e acho que pode dar essa confiança também para depois nadar em mares abertos. Eu queria apresentar quem está na comunidade, foi um produto que a gente lançou faz um mês. Queria muito agradecer, algumas delas estão aqui, puderam participar e fizeram questão de estar também, e queria agradecer a confiança, porque quando a gente começou não tinha essa clareza, e não tinha nada desse passo a passo, a gente foi construindo, então são mulheres corajosas que entraram, e mais do que eu contar, queria convidar quem se sentiu à vontade aqui de contar um pouquinho como tem sido essa experiência, que para mim tem sido muito incrível, acho que eu tenho o privilégio de estar convivendo com essas mulheres, com uma baita de uma experiência, com uma generosidade enorme de contribuir uma com a jornada da outra. Então, para mim, está sendo incrível. Quem quiser contar, a Carol já levantou a mão, fiquem à vontade. Vou puxar o bonde aqui. Gente, prazer para quem eu não conheço. Meu nome é Carol. Eu e a Marina, que foi um reencontro de mais de 15 anos depois, da época do IB, que, enfim, é um tempo faz tanto tempo que eu, enfim. E aí, LinkedIn, e vi algum post, e o que me chamou a atenção foi a história da presença, Teacher of Presence. Eu falei, cara, tem alguma coisa diferente aqui. Corta a cena, porque a vida é assim, né? Não é uma coisa só. Então, né, isso aconteceu, tem a Marina ali aparecendo, tem eu numa trajetória que foi muito complicado, muito difícil para mim admitir que, paradoxalmente, ao mesmo tempo eu estava absolutamente drenada pela empresa, mas eu tinha muita coisa para dar, e eu falava, não é possível. Como é que eu sinto que eu tenho uma super bagagem, eu tenho vontade, eu gosto do negócio e tal, mas eu já não estou encontrando um modelo aqui que super me favoreça, sabe, nessa história. E depois de ter passado por várias empresas, né, enfim, tomei a decisão num determinado momento de estudar fora, que já foi uma decisão super difícil, né, de sair de uma super empresa que era o Itaú, apostar num MBA internacional, daí voltar com uma dívida em euro para pagar e tudo mais. Então, uma série de decisões que do tipo, eu preciso... Não parecia muito racional sair desse mercado, mas algo dentro de mim dizia que não estava tudo bem, né? E aí, de novo, corta a cena, porque não é só isso. Na minha vida pessoal, um monte de coisa acontecendo e borbulhando, e os anos passando, e eu amadurecendo, e enfim... E olhando, parando de, enfim, ver propósito ali no que eu estava fazendo. Em 2023, voltei a estudar teatro, que é uma grandíssima paixão que eu tenho, e que, na verdade, eu nem lembrava quão grande era até eu realmente voltar e subir no palco de novo, e etc. E aí estava levando isso como uma paixão, uma vontade de me formar como atriz e me desenvolver com skills e etc. Mas... quando eu tomei a decisão de sair, de fato, para parar e ter um tempo para pensar, me veio uma ideia de começar a elaborar um produto que conecte habilidades do teatro e pessoas que queiram experimentá-las, seja para melhorar a skill de comunicação, para ter um outro espaço de convívio com pessoas fora do seu ciclo, para experimentar, assim, se eu for falar a lista aqui do que eu acredito que o teatro pode trazer, ela é imensa e nem vai valer a pena. Mas eu estou numa fase muito inicial de concepção, junto com a Entre Atos, junto com a Mérito, está tudo acontecendo junto. Mas o que eu acho que é muito importante pontuar é que, assim,
esse tema da presença, quando eu tive a primeira conversa com a Marina, ele parecia uma coisa super importante, né? Assim, nossa, deixa eu prestar atenção, deixa eu entender como é que isso vai funcionar. E agora, passado um mês, assim, eu tenho muita clareza que ele é o eixo central das nossas conversas, porque acho que nem o insight de um business de teatro teria vindo, assim, como a própria reflexão de quais são os ruídos que eu preciso tirar da minha cabeça para tirar um pouco da ansiedade que vem junto com essa fase. Tem muito de insight, assim. Eu conheço várias de vocês aqui, vocês são executivas com uma baita experiência. Então, assim, tem um tanto de coisa que está na nossa cabeça, tá? Às vezes adormecido, tá? Tem um monte de né, vozes da nossa cabeça, internas e externas, falando. A hora que você consegue ter presença, surgem coisas, assim, vêm coisas brilhantes. É um processo, assim, que para mim era difícil dizer que ele seria assim lá atrás. Então, eu acho que as práticas de presença, a gente está em comunidade, dividindo nossos medos, angústias, etc., tem sido um processo muito, muito importante para mim. Então, é isso, estou super feliz. E quem quiser falar mais sobre também, eu estou ultra disponível para conversar e contar mais a fundo a minha experiência, o que eu estou pensando. Isso é ótimo. Obrigada, Carol. Vai lá, Denise. Olá a todas, meu nome é Denise Conde, eu sou executiva de recursos humanos, eu caí meio por acaso na roda, através de uma pessoa que eu vi colocando post, uma pessoa que trabalhou comigo também, eu acredito muito em destino, eu acho que as coisas acontecem por alguma razão. Eu estou passando por esse processo de transição, é a segunda vez que eu passo. Eu me lembro que eu via pesquisas falando, né, que uma pessoa é demitida, na média, metade das experiências de trabalho. Eu falei, gente, estou ferrada, porque trabalho há quase 30 anos, nunca fui demitida. Então, agora fui demitida pela segunda vez, e está sendo muito rico esse momento. A primeira vez que eu saí foi em plena pandemia, então foi um processo muito solitário, né? Até porque as pessoas estavam todas muito fechadas, então foi bem diferente. E agora tendo essa oportunidade de troca, eu acho que foi isso que me seduziu na comunidade. Eu, a princípio, não tinha intenção de empreender, eu amo o mundo executivo e gosto de ser executiva, mas eu sou uma profissional 50 a mais e fica aquela dúvida se o mercado me quer como executiva, né? E aí eu comecei a ver a questão do executivo as a service, enfim, ver uma série de possibilidades aí surgindo, mesmo trabalhar com consultoria, as pessoas me pedindo ajuda, tal, e eu achei que seria uma oportunidade diferente, e eu fui a primeira a me inscrever, né, Marina, na comunidade, Sim. e estou muito feliz, assim, acho que é um espaço de muita troca e confiança. Isso é muito bom. Então, são pessoas, eu particularmente não conhecia ninguém que tá na comunidade, mas a gente sente esse momento né, esse ambiente de confiança, e eu acho isso muito legal. Então, está sendo muito interessante. Muito legal, obrigada, Denise. Aliás, você me lembrou, as pessoas estão na ordem de aplicação para as fotinhas, por exemplo, vou colocar. A Denise foi a segunda, entrar logo depois da Carol. Vai, Má, obrigada. Gente, tudo bem, meninas? Boa tarde. Acho que não vou ser repetitiva aqui com as colegas, mas acho que o ponto aqui é reforçar o quanto as trocas nos fazem bem no momento que a gente está de carreira, seja, né, enfrentando aí uma necessidade de recolocação, seja no momento de escolha, né, de para que lado que a gente vai, e a gente se sente realmente perdida, cheia de questionamento. Eu sei que no meu processo de entrada para a comunidade, eu troquei muito com a Marina, então acho que esse é um ponto que eu queria até reforçar aqui, o quanto a Marina é aberta para te dá segurança para escolher o caminho, sabe? Não é sobre empreender, né? Não há uma obrigatoriedade, e essa era a minha maior questão, né? Assim como a Denise falou assim, olha, eu sou do mercado corporativo, eu amo isso aqui, não me vejo empreendendo. E a Mar, a todo momento, falou, olha, tá tudo bem,
Se não foi esse o seu lugar, beleza. Mas a gente começa a trocar, a gente começa a ter aqui, eu acho que um convívio, e a gente começa a se permitir coisas que antes, e desconstruir alguns mitos. Então, o que eu acho muito importante dessa comunidade, e se não for essa comunidade, ter uma comunidade, eu acho que é isso, né? A gente aprender a partir da vivência do outro e a gente se abrir. E queria compartilhar com vocês o quanto que tem sido importante para mim esse processo de autoconhecimento e de permissão, de me permitir a viver coisas que estavam muito incrustadas. Eu acho que se amar, né, fala assim, ai, essa pessoa que me acionou aqui há 1 mês, 2 meses atrás e hoje tem uma mudança completa aqui e de forma muito positiva, muito leve. Então, acho que agregando, né, o que Carol e Denise já falaram aqui, é de realmente estar num espaço em que a gente consegue se reencontrar de uma forma leve, de uma forma estruturada e, obviamente, ir pegando, né, pontinhos de experiência aqui das outras para a gente ir também melhorando, né, talvez a decisão dos nossos caminhos. Obrigada, meninas. Para compartilhar a experiência, e para mim tem sido muito rico. Assim, acho que aqui, quando a gente entra na sala, também é um momento de reflexão para mim, de mergulho, porque acho que nunca acaba, no fim das contas, né, e é uma busca de presença, né, a busca também é minha, né, eu acho que esse é um dos ativos que acho que a gente pode construir para a vida, onde quer que a gente esteja. Eu até fiz um post também recentemente de considerar, né, fui abordada por uma vaga executiva e considerando aqui se faria sentido até fazer o processo ou não. Falei, nossa, eu tô tão feliz, tá indo, as coisas estão indo bem, acho que eu já passei a arrebentação, né, por que eu voltaria e tal. Mas eu fico pensando que se eu voltaria muito diferente. E eu acho que essa é uma perspectiva que, esse é um ativo que a gente não perde, né, tudo que a gente ganhou de perspectiva de vida, de experimentar, de viver, de saber que as coisas ficam bem, que você consegue, que você constrói negócios, que as coisas andam, que você se conecta com pessoas, e que você participa de projetos legais, e que se você se conecta com um monte de gente bacana também, né, são coisas que, sei lá, eu, pelo menos, quando eu estava na minha posição executiva, não tinha essa visibilidade, acho que só vivendo para, de fato, você entender. E eu tenho uma amiga que fala, uma vez que a gente vê, não dá para desver, e eu gosto muito dessa frase, realmente, uma vez que você amplia a consciência, uma vez que você vê algo, você não consegue desver de novo, né. Mas, e só para finalizar, então, contando aqui da comunidade Entre Atos, já vou contar quanto que é o investimento, né, como que faz para entrar aqui na comunidade. Eu, de verdade, pensei no menor investimento possível para ser uma comunidade sustentável, dado, vocês viram, um programa de bastante dedicação e de bastante empenho aqui, porque eu gostaria que o máximo de pessoas entrasse, que a questão financeira não fosse, né, dentro do possível, um empecilho. Então, já dividindo com vocês, para participar da comunidade, com acesso de 1 ano ao programa, com todo esse programa que eu contei para vocês, são 12 vezes de R$514, ou 5 mil à vista. E aí, quem achar que faz sentido, que é o momento, que gostaria de participar, eu vou deixar aqui um QR Code, tem uma aplicação, no final aqui eu também vou deixar, e depois eu mando lá no WhatsApp, tá? Então, não precisem se preocupar, mas tem um link de aplicação, vocês fazem a aplicação, eu mesma vou entrar em contato com vocês, e esse é o meu contato, que é o mesmo da administradora do Grupo da Roda. Então, eu falo isso porque, infelizmente, temos muitas fraudes aqui, então sou eu mesma que entra em contato, dando um retorno em relação à aplicação, confirmando o pagamento, a gente seguindo, você já automaticamente acessa a plataforma, já tem acesso ao grupo, na plataforma já acessam o diagnóstico 360 e as agendas ao vivo, e das sessões ao vivo, para vocês se programarem.